Olá, queridos, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida nesta noite. O assunto hoje é baseado no capítulo 2, versículo 1 a 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. O último vídeo que fizemos foi sobre o capítulo 1, do versículo 18 ao 32, onde o apóstolo Paulo encerra os gentios, os homens sem Deus, debaixo da ira de Deus, pelo fato de terem recebido a revelação natural e, mediante a esta revelação, desprezaram-na, trocaram a glória de Deus, desprezaram esta revelação, mudando a verdade pela mentira e foram entregues então aos ardis das suas próprias mentes depravadas, vivendo uma vida dissoluta, entregue à impiedade, à perversão, à imoralidade e indo de mal a pior, se dirigindo para o fundo obscuro de um poço que está os levando a passar por toda a eternidade no tormento, no lago de fogo eterno. Agora o apóstolo Paulo, ele se desliga dos gentios e ele direciona agora a sua palavra aos judeus, aos moralistas, aqueles que receberam a revelação especial. Ele inicia o versículo de número 1 dizendo: portanto, és indesculpável, ó homem, quem quer que seja, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no seu semelhante, porque praticas exatamente as mesmas atitudes. O apóstolo Paulo está falando com aqueles que gostam de julgar, de criticar o seu próximo. Aqui nós vemos alguns problemas inseridos neste versículo. Primeiro, aquele que julga, ele está tomando a posição de juiz. Tiago diz que nós não somos juiz. Segundo, eu julgo o pecado do outro, mas eu peco também. Quando eu julgo alguém, eu estou me julgando santo, perfeito, o suficiente para corrigir, para reparar. Jesus, ele disse o seguinte: você quer tirar um cisco do olho do teu próximo, mas existe uma trave no seu olho. Os judeus estavam sofrendo de miopia espiritual, pois viviam de acordo ou no mesmo caminho que os gentios viviam. Mas, por serem judeus, por terem a revelação especial, não entendiam como responsabilidade, entendiam como uma dádiva e achavam que com isso eles poderiam viver de acordo com os seus próprios olhos, como bem entende as suas próprias convicções, achando que não seriam descobertos por Deus. Julgavam o pecado escandaloso dos gentios, mas nas escuras, em segredos, praticavam os mesmos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer que o julgamento de Deus não era como o deles, porque eles, no julgar, enganavam a si mesmo e enganavam os outros, enganando e sendo enganado. O julgamento de Deus é segundo a verdade. O julgamento dos judeus era mentiroso, era falso, era perverso, porque descia a lenha no seu próximo, mas amaciava a si mesmo. Ao invés de gastarem tempo consigo mesmo, com o seu interior mau, eles gastavam tempo acusando,
julgando, apontando aqueles que estavam do lado de fora. Mas o apóstolo Paulo não vai aliviar para eles. O apóstolo Paulo vai dizer: quando tu, um simples homem, julgas e pratica os mesmos atos, pensa que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo aqui para os judeus, para os moralistas: o juízo de Deus virá para os ímpios, mas virá para vocês também que se dizem povo de Deus, mas vivem como os ímpios. Eles achavam que julgando estavam escapando ou enganando a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. A palavra de Deus diz que diante dos seus olhos está tudo nu e patente. Eles poderiam enganar pessoas com aparência de serem homens de Deus, mas com coração de homens ímpios. Não havia misericórdia nos seus corações e nem nas suas atitudes. E julgando os outros, achavam que iam escapar do julgamento e do juízo de Deus. Não. Eles não tinham o entendimento da essência desta revelação especial e também natural. Porque a teologia que eles conheciam era uma teologia um tanto quanto confusa, ou não entendiam muito bem a verdadeira teologia, o verdadeiro conhecimento de Deus. Porque o apóstolo Paulo vai revelar que eles desprezavam, agindo daquela forma, eles desprezavam a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência de Deus, não percebendo que a própria misericórdia de Deus é que conduz ao arrependimento. Observe que Deus, ele não julga a princípio, a priori, quando pecamos, quando erramos. Quando os judeus erravam, eles não estão, quando os gentios pecavam e viviam essas vidas dissolutas que viviam, a misericórdia de Deus estava sobre eles. Não para que eles usassem para julgar, apontar, não. A misericórdia de Deus conduz ao arrependimento. Se Deus ainda não julgou a humanidade, é porque a paciência, a tolerância, a misericórdia de Deus está sobre ela. Mas o fim desta, o objetivo desta é conduzir estas pessoas ao arrependimento, a mudança de vida, a mudança de pensamento, a mudança de conduta. A misericórdia de Deus está sobre a humanidade, esperando esta humanidade se voltar para Ele. Você que está me ouvindo, a misericórdia de Deus está sobre você, mas não para você continuar a pecar, continuar a errar, continuar a viver como está vivendo. A misericórdia de Deus está sobre você com o objetivo de te trazer, de te conduzir ao arrependimento. Porque esses judeus tinham a revelação especial, mas o coração insensível. E julgando, condenando, apontando o seu próximo, a teimosia do seu coração fazia com que eles acumulassem ira sobre si para o dia do juízo. O apóstolo Paulo está revelando que existirá o juízo de Deus, a ira de Deus está sobre aqueles que vivem desta maneira,
com o seu coração teimoso, que não se arrepende, que vive de uma forma dissoluta, imoral, depravado, perverso, ímpio, existe um juízo final que aguarda todos nós, grandes e pequenos, comparecerão diante do tribunal de Deus e serão julgados segundo as suas próprias ações. É um tempo que nós precisamos entender que nós estamos vivendo. A misericórdia de Deus está sobre a nossa vida e quer nos conduzir ao arrependimento, para que não sofremos dano no juízo final. Existe um juízo final, esperando por todos. Aqueles que não se arrependerem sofrerão eternamente.